Bom, muito bem. Nós vamos então partir para a segunda pergunta, baseada na temática do dia, o arrebatamento da igreja. A segunda pergunta. Apocalipse 3, verso 10, defende um arrebatamento pré-tribulacionista? Pode começar, lhe dou as honras. Amém, então. Eu vou aqui recebendo. Apocalipse capítulo 3, verso 10 é bem conhecido, né, no debate escatológico e muito amplamente utilizado pelos pré-tribulacionistas. Mas vamos ler o texto, né? É só a gente ler o texto que a gente vai ver se o texto defende ou não. Apocalipse 3:10, quem estiver ouvindo aí que quiser abrir a Bíblia, é só abrir lá. Ó. O texto diz o seguinte: Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Tem alguns problemas aqui para a defesa do pré-tribulacionista. Em primeiro lugar, a palavra provação não é provação. No grego é peirasmos, e é a mesma palavra utilizada lá em Mateus 4, quando o texto diz que o Espírito levou Jesus para o deserto para ser tentado. Então a palavra aqui é tentação. Eu te guardarei da hora da tentação. Exato. Em segundo lugar, a preposição aqui, ó, guardarei da hora. A preposição no texto grego é ek. E ek, isso aqui é gramática básica de grego. Ek, ele demonstra um estado fixo dentro de. Então, o texto está dizendo que Deus não vai tirar da hora da provação. Ele vai nos guardar dentro da hora da provação. Ali dentro, na hora da provação, Deus irá nos guardar. Então, não dá para defender um arrebatamento pré-tribulacionista nesse texto. Quem sabe pode ter outros que eu não conheça, né, que eu não tenha analisado, mas nesse texto não dá para ser defendido um arrebatamento secreto. Bem, eu não sou mestre nem professor de grego, mas como professor de hermenêutica, eu também tenho que trabalhar com a língua grega, né? Aí vai aparecer duas palavras gregas, além da palavra peirasmos, que é tentação, segundo o nosso professor, que é a palavra katoeiko, e a outra palavra paroeiko, né? Que descreve uma habitação permanente e uma habitação transitória. A ideia do texto aí é uma crítica àqueles que estão desenvolvendo um tipo de espiritualidade ou de religião que muito se assemelha às religiões de mistério pagão que está acontecendo ali, que é uma espiritualidade que cria raízes no viver temporal. Enquanto que o que João está propondo com seu escrito apocalíptico é a ideia, literalmente, de uma fé peregrina. Por isso que são chamados de perseverantes, né? Uma fé que persevera na peregrinação, entendendo que aqui não é o seu lugar de morada. A palavra katoeiko e paroeiko. Uma outra coisa interessante que é preciso ser dito sobre esse texto aí é que há uma possibilidade, né, segundo alguns pergaminhos, de essa palavra não ser perasmos, mas ser tilipsis. Alguns manuscritos mais antigos traz a palavra tilipsis, que é um estado de angústia profundo e intenso. Que foi, gente? Esse. A palavra tilipsis descreve um estágio de angústia muito grande. E, correlacionando ele com outros textos, a gente vai entender, inclusive Paulo vai dizer assim, e ele não vos predestinou para a ira, mas para a salvação salvação e para a vida eterna. E aí eu faço uma pergunta assim, sem nenhuma pretensão, sem nenhuma capciosidade, ao querido professor, o querido professor Felipe, né? Felipe Melanchthon, né? Que eu chamaria carinhosamente de Jean Calvin, né? Por que nós cremos em pré-tribulacionismo? Porque nós sabemos que a literatura de João apocalíptica é uma literatura que existia muitas outras literaturas como essa, né? Quando você vai estudar os gêneros literários na teologia, na filosofia
primitiva, você vai descobrir que existiam outros, mas esse aí foi eleito para fazer parte do cânon sagrado. E do capítulo 1 ao capítulo 4 estamos tratando da igreja dentro da perspectiva histórica. Do capítulo 4 em diante estamos falando de uma perspectiva já, uma leitura profundamente histórica, mas espiritual do que está acontecendo. Porque até o capítulo 4 as coisas estão acontecendo aqui. Da parte do capítulo 4 já estão em outra realidade. Do capítulo 4 até o capítulo 18, que compreende o período chamado de grande tribulação, taças, cálices, iras, você não vai ver nenhuma vez a menção da palavra igreja. O meu entendimento é o seguinte: a única razão pela qual a igreja não aparece ali, eclésia, é porque ela não está ali mesmo. Posso fazer alguns Contrapontos? comentários, né? Pode. Alguns comentários. Em primeiro lugar aqui, fazer um comentário aleatório, né? Separado, Sim, e depois claro. comento a sua... Claro. Respondo os seus comentários, né? Gostei do seu bloquinho, viu? Opa, isso aqui é da Varoa, na verdade. É da varoa. Casar faz bem, viu? O texto vai dizer o seguinte, ó. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da aprovação. A palavra guardar aqui é terel, guardar. Se nós formos lá em João capítulo 17, verso 15. Jesus na oração ele diz o seguinte: não peço que os tires do mundo. E a palavra que tirar do mundo é airo, que significaria tirar mesmo, literalmente. Certo. Não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes. E aqui é terel, do mal. Ok. Então, é o mesmo escritor do Evangelho de João, do Apocalipse. Sim. Se João quisesse dizer que lá no Apocalipse 3, que a igreja seria tirada, então ele usaria airo como é usado aqui, e não terel. Mas enfim. Vamos lá. Agora... Eu vou escutar você, depois eu falo. É que Ok. eu escuto você, aí minha cabeça começa a trabalhar e eu tenho que me controlar aqui. Mas eu vou comer unha por enquanto. Agora, respondendo aqui, manuscritos antigos. Pois bem, aqui no meu aplicativo eu tenho os manuscritos mais antigos, Códice Sinaítico, Códice Vaticano, vários códices. Tem o Novo Testamento Crítico, lá em casa eu tenho o Novo Testamento Analítico de Timothy Barbara Freiberg. Em todos esses manuscritos, a palavra é peirasmos, né? E aí, eu tenho aqui o Novo Testamento Crítico de Nestor Walland, palavra peirasmos. E aí, Ok. nós teríamos um problema de crítica textual, né?